Felicidade nada mais é do que a construção de laços sadios com a gente mesmo, com a vida, com os fatos. O que é um laço sadio? É entender que a vida é luz e sombra, a vida é doença e saúde, a vida é amizade e discórdia, a vida é um oceano. Só que nesse oceano, quando vem uma onda contra, eu ainda assim tenho uma escolha de aprender a baixar minha cabeça, procurar dentro de mim qual é o melhor recurso e transitar pelas adversidades, mantendo a minha integridade. As pessoas que conseguem isso, quando vem a hora do vento, elas levam outras junto. Isso é felicidade. É quando eu ajudo o meu amigo, é quando eu elogio um professor, é quando eu supero uma adversidade. Por isso que a gente diz quando uma pessoa nasce que a mãe deu a luz. Quanto mais luz eu trago para o mundo, mais feliz eu sou. Não tem nada a ver bullying com brincadeira de criança, como muitas pessoas ainda teimam em pensar. É uma forma de violência encontrada entre pares e com maior incidência dentro das escolas entre os estudantes. O bullying ele acontece quando um estudante, de forma intencional e repetitiva, adota comportamentos como apelidos pejorativos, ameaças, intimidações, perseguições contra um indivíduo que é potencial vítima, é um alvo que não consegue se defender por alguns motivos, como por exemplo por medo, por vergonha de se expor ou por preocupação em não ser compreendido. Eu lembro que eu entrava no colégio, eles ficavam em fila de 4 pessoas em cada lado e eu passava e eles batiam palma. Viadinho, viadinho, e gritavam para a escola inteira escutar. Mas era de um tom tão pejorativo que eu me sentia não gay. Eu me sentia uma coisa anormal, promíscua, nojenta, baixa. Eu me sentia como se eu estivesse cometendo um crime por ser daquele jeito. Nasci numa família muito humilde. Morava no interiorzinho lá do Paraná. E a gente tinha poucos recursos. Minha família era muito humilde mesmo. E a gente tinha, lógico, sérias restrições de dinheiro. A gente não tinha condição de, por exemplo, calçar todo mundo. Meus pais não tinham essa possibilidade. Então a gente tinha dificuldades, por exemplo, de ter um calçado. E várias vezes eu e meu irmão mais velho, a gente ia para a escola descalças, né? Assim, então, pé no chão e tal. E isso dificultava um pouco o relacionamento com os coleguinhas, porque eles faziam uma diferença com a gente. Tipo, não conversavam com a gente, deixavam a gente num canto, isolado. E era horrível, né? Mas eu, na minha inocência, não entendia muito bem o que era aquilo. Não entendia por que eles deixavam a gente de lado, né? Mas, com o passar do tempo, a coisa foi assim, aumentando o nível até de crueldade, porque criança, quando quer, é bem cruel, né? E acaba falando a verdade e judia da gente, né? Faz a gente sofrer muito. E eu tinha lógico, ia descalça para a escola e as pessoas, as meninas principalmente, não se aproximavam de mim. Eu ficava num cantinho lá, jogadinha num canto. A minha história começou eu sendo o agressor, né? Eu brincava né, com os meus amigos, dava apelidos e tudo mais. Até que um dia uma orientadora de classe, que na minha escola tinha isso, a gente tinha uma aula semanal de orientação e tal, de diversos assuntos. E todo mundo reclamando de mim, ela virou e falou, por que vocês não brincam com ele também? E aí começou. Aí eu comecei a sofrer o bullying diariamente, de praticamente toda a minha classe. Até sofri isso por um ano, mais ou menos.
E até eu conseguir, tipo, convencer eles a pararem com essas agressões, entendeu? Arrumei muita briga, arrumei muita confusão, minha mãe foi muito pra escola. E isso é um erro que eu não aconselho ninguém fazer, não contar pros pais. Tenho um filho de 17 anos e ele sofreu de bullying desde os 9 anos até os 12, desde os 8 anos até os 12 anos. Então ele sofreu 5 anos de bullying e eu não sabia o que era na época. E eu fui pesquisar, porque eu vi que ele tinha todos os sintomas de uma matéria que eu vi na televisão. Sobre bullying, eu vi uma matéria e eu vi que ele tinha todos os sintomas. E ele tinha, assim, ele não dormia, ele acordava chorando, na hora de ir pra escola ele sentia um calafrio, que ele falava, ai mãe, tô sentindo um frio por dentro. Às vezes ele acordava, às vezes ele chegava da escola com a roupa rasgada, né? Estava sempre envolvido em alguma coisa dentro da escola. Então eu fui pesquisar o que era. E quando eu vi essa matéria, eu percebi que ele sofria isso. Então, eu, na verdade, fundei a instituição por causa dessa agressão que ele sofreu, até o dia que ele sofreu agressão física mesmo, que foi o ápice da agressão dele. Tinha um menino em especial na escola, que ele era um ano mais novo que eu, que a minha turma, porque não era só eu que fazia, era uma turma de amigos, umas 3 meninas e o resto dos meninos. E esse menino, ele era meio... não frágil, ele era assim um menino mais calado, ele era muito estudioso, assim, ele usava aqueles óculos bem grossos, ele era quietinho, ficava sempre no canto da escola e não sei explicar o que a gente sentia, assim, por que a gente tinha vontade de brincar com ele, de zoar com ele, de praticar o bullying com ele. Para identificar o agressor do bullying não é tão fácil assim. A vítima ainda denuncia. Agora, o agressor, é necessário que a vítima denuncie os seus atos, assim como os colegas, o que também não é fácil. Então, geralmente, aquele que é o autor ou o agressor procura se aparecer, procura se tornar evidente no grupo, busca status de poder, muitas vezes mediante a coação, a intimidação, a perseguição de colegas. Então é um indivíduo que quer se mostrar, quer ter poder, quer ter popularidade e nem sempre consegue através de suas boas ações. Eu lembro que a gente ficava, fulano é nerd, esse é um babaca. Os amigos, vem cá, você quer ser meu amigo? E depois virava as costas pra ele. Eu lembro que uma vez eu fingi que eu chamei ele pra sair. A gente cheguei pra ele e falei assim, oi fulano, tudo bem? Sabe, brincando, porque ele nunca tinha tido uma namorada, eu acho. Na época ele era muito quieto. Então, a gente tava pensando em ir no cinema, você não quer ir comigo? Fingindo que tava paquerando ele, e ele topou e eu não fui. Isso a gente serviu pra zoar ele depois. Ele tomou um bolo, levou um toco. Existem leis, né, e muitas leis, assim, cada Câmara do Estado de São Paulo, de outros, existem. O que não existe é o exercício da lei, como todas as outras leis, né, que existem, mas não são executadas, não existe a execução da lei. Então, assim, o bullying, ele é um assédio moral. Não é porque parte de uma criança para outra criança que deixa de ser crime. Ele é um crime, né? E essa criança, ela tem um responsável. Então, o responsável responde por ela. Se eu respondo pela criação do meu filho... Se meu filho tira a vida de qualquer pessoa, eu respondo
pela criação, eu respondo pelo meu filho. Então, assim, quando meu filho também coloca uma pessoa sobre humilhação, sobre pratica um assédio em relação à criança, então eu também respondo por isso. Em nosso país não existe ainda uma lei nacional que obrigue as escolas a trabalhar a questão do bullying. Nós temos leis municipais, leis estaduais, e essas leis, elas simplesmente recomendam que as escolas desenvolvam programas anti-bullying. E a lei nacional, que aliás é um projeto de lei nacional que está sendo discutido agora no Senado, ela também não dá obrigatoriedade às escolas, mas ela faz algumas alterações, sugestões de alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente e também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Agora, por outro lado, também existe um projeto de lei para criminalizar o bullying, que está em discussão. Agora, não sei, a minha pergunta é até que ponto uma lei que criminaliza o bullying ajuda a reduzir essa forma de comportamento. Eu lembro que a gente entrava no banheiro, eu rezava para não ter que ir no banheiro, para não ter vontade no banheiro. Rezava, e eu me segurava o máximo para não ir. Sabe o que é segurança? É o máximo, não dá mais, eu levanto e pede para ir no banheiro. Porque eu sabia que se eu fosse no banheiro e um desses vissem, eles davam um jeito de comunicar um com os outros e apareciam todos eles no banheiro. Eu lembro até como se fosse hoje, que eu entrei no banheiro, tava lá, de repente eu saio, tem todos os meninos com as calças abaixadas. E eles me perguntaram assim, quem tu vai premiar por primeiro? E eu baixei a cabeça, não respondi nada, ela viu as minhas mãos, estava saindo. E um deles disse assim, quem tu vai premiar primeiro? Eu falei, ninguém. Premiar com o quê? Ué, um de nós vai ter que sair satisfeito daqui hoje. Eu me lembro que eu comecei eu tremia muito. E eu falei, não tem nada a ver, gurizada, não tem nada a ver. Não, qual foi a parte de tu vai chupar a gente que tu não entendeu? Porque quanto mais eles são alvo de gozação, menos eles querem aparecer, né? Eles tentam se esconder, muitas vezes eles inventam desculpas que está com dor em alguma coisa para não se expor às aulas ou à gozação dos colegas, né? Então, se ele sofre muito esse tipo de bullying, preconceito de qualquer nível que seja, ele vai tentar se esconder de qualquer forma. Os meninos costumeiramente têm uma agressão física mais explícita. É um fenômeno mais recente na nossa cultura, a menina esmurrar a outra, jogar a outra no chão, chutar. Já acontece hoje. Hoje acontece, mas ainda é mais infrequente. O menino normalmente é o soco mais forte. Educação física. Eu sempre fui muito ruim como atleta, né? Eu não conseguia treinar, não conseguia jogar, não conseguia correr. E eu não sabia por que eu não conseguia correr, meu físico não deixava. E aí, além da gozação da turma da escola, da turma da educação física, a professora me perseguia, me chamava de molenga, porque eu não conseguia correr, aí de castigo, às vezes em determinada atividade física eu era deixada de lado e não era chamada para nenhum tipo de jogo, porque eu não conseguia desenvolver nada. E a minha coordenação motora era muito boa, sabe? Então não dava certo. Aí eu tive que, como castigo, a professora me fazia o seguinte, a professora Maristela, nunca esqueci o nome dela, odiava aquela professora. Ela me fazia correr um campo de futebol, em volta do campo, várias vezes. E aí me marcava tempo. E eu não conseguia correr porque o meu joelho doía. Só que a hora que eu ia reclamar que o meu joelho doía, ela falava que eu era molenga, que eu não estava querendo fazer nada, que além de eu não acompanhar os colegas da turma, eu ainda reclamava das atividades. As agressões são de vários tipos, né? Tipo, desde puxarem a sua cadeira quando você vai sentar, até jogarem papel com água, agressões verbais, com o seu tipo físico, ou, por exemplo, colocarem, você está correndo, colocarem o pé para você cair. Quando você vai, por exemplo, quando a professora te chama, começarem a rir de você, jogar papelzinho. Então vai de várias maneiras, entendeu? Did you see nipple? It only counts if you saw a nipple. That's true, dude.
I had a lot of friends in Africa. Jumbo! What? But so far, none in Evanston. Hey, how's your first day? A gente tem hoje uma sociedade em que meu filho não pode sofrer. Ele não pode sofrer de nenhuma forma. Ele não pode sofrer para ir de ônibus na escola. Ele não pode sofrer porque o colega dele falou que a menina é feia, é 4 olhos e está com o cabelo feio. Nenhuma vez. Então a gente acaba criando crianças muito fragilizadas, muito que acham que podem fazer o que quiser, inclusive pegar um fuzil e voltar na escola e matar todo mundo. Nós fizemos um simpósio foi em 2011 e foi até quando aconteceu o caso do Wellington e eu defendi o Wellington, né, no simpósio. Então assim, foi uma coisa muito agravante eu defender o Wellington que matou aquelas 12 crianças na escola em Realengo, mas o Wellington ele era uma vítima também e que não foi cuidada, né? Então assim, a minha visão é de que o Wellington não matou aquelas crianças sozinho, né? O Wellington, o monstro Wellington, ele foi criado e alguém criou esse monstro. E para mim quem criou esse monstro foi quem praticou a agressão e a escola que foi omissa. Então quando o Wellington aperta o gatilho da arma, ele não aperta sozinho. Né? Quem foi omisso com ele outrora apertou também. Eu lembro que na época, eu acho que a gente não via isso como crueldade. A gente se divertia fazendo isso, sabe? Por mais que seja horrível de dizer. Hoje eu vejo que é horrível, que foi horrível. Mas parece que quanto mais ele ficava quieto, quanto mais ele não resistia às nossas brincadeiras, mas a gente se divertia, a gente achava engraçado. Ai, que bobo, ele nem revida, sabe? Ai, como ele é tonto, vamos fazer mais. Meio que incentivava. Só que a brincadeira acabou indo um pouco mais longe. Com certeza atingiu ele num nível que a gente não esperava, porque a gente não tinha nem discernimento. Eu penso que na época, o bullying começou a falar daquilo naquela época, a gente nem tinha ouvido falar da palavra bullying. Teve um dia que o menino, acho que chegou no limite, ele foi ao banheiro, meu amigo que foi o principal da brincadeira, eles foram ao banheiro e o menino trancou a porta e tirou uma faca. Ele levou uma faca para matar meu amigo, ele começou a chorar, falando que tinha que acabar com aquilo, que ele não estava aguentando mais, que ele ia matar meu amigo. Eu vou te matar porque você não me deixa viver direito. E isso foi horrível. No dia, alguém conseguiu ver essa faca, foi uma gritaria, o diretor do colégio foi atrás e na época meio que abafaram o caso para não dar problema para a escola, mas aquilo mexeu muito com a gente, sabe? No dia eu lembro que eu fiquei com raiva do menino. Porque eu falei, onde já se viu trazer uma faca pra matar meu amigo? A gente só tá brincando. Eu acredito que criamos uma geração fraca. Uma geração que não é capaz de resolver os seus próprios problemas, tá? Acho que não tem ninguém que já não sofreu alguma coisa dentro da escola. Um apelido ou uma gracinha, mas é uma estrutura emocional que hoje não se trabalha. Os pais não trabalham isso. O filho sempre é aquele coitadinho, é aquela criança que precisa de toda ajuda, precisa de tudo na mão. E então se cria uma geração fraca, que não é capaz de resolver os problemas e nem de enfrentar os problemas. Isso vem desde que as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho. Porque, querendo ou não, isso mexeu muito com a família, né? Eu sou super a favor da mulher trabalhar e tal, fazer sua vida. Mas, querendo ou não, isso mexeu muito com a família, sim. Porque, antigamente, a mãe estava presente sempre na educação dos filhos. Então, geralmente, era uma educação mais rígida. Hoje em dia, com pai e mãe saindo para trabalhar, os filhos ficam muito soltos em casa.
Então tem pouca instrução, entendeu? Hoje muitas crianças são cuidadas pelas babás, entendeu? Conheço muitos casos que os pais só veem a criança à noite. E isso é muito ruim, deixa a criança fragilizada, com certeza. E quando ela vai para o mundo, ela sofre um pouco, porque não tem essa, vamos dizer, essa proteção da família. Na verdade, os pais não estão criando crianças mais frágeis. Eu acho que a sociedade ela está mais agressiva. Porque o bullying ele é um comportamento, né? Uma imitação de um comportamento. Então, como nós temos pais mais agressivos, pessoas mais agressivas, mães mais agressivas. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. O bullying é isso, ele é uma imitação de comportamento. Na verdade, nós não criamos crianças mais frágeis, nós estamos criando crianças mais violentas. Né? Eu acho que é isso, a sociedade está violenta, então as crianças estão violentas. Lógico que tem aquele pai que ele é super protetor, que a mãe é super protetora, até pelo fato, sei lá, de não poder ter filho e consegue ter um filho, né? Tem todo um histórico. Mas eu não acredito que nós temos uma sociedade mais frágil, não. Eu acredito que nós temos uma sociedade mais agressiva, é por isso que nós temos crianças mais agressivas. É muito fácil dizer que tudo é bullying. Hoje tudo virou bullying e não é bem assim. Existe sim o bullying, existe aquele que causa danos e danos permanentes e danos profundos na alma das pessoas, existe, mas há coisas que podem ser superadas. No primeiro ponto que acontecer, pode ser superada. O problema é quando a coisa se torna dia a dia, sempre com aquela fragilidade, em que a coisa vai se tornando grande, aí já não... A ponto de explodir. Aí eu pensava, gente, um dia isso tem que terminar. Um dia isso tem que terminar. E é muito ruim isso, sabe? Porque tu começa a ver uma tristeza que não passava nunca. Era uma tristeza, não passava nunca. Aí, passados mais algum tempo, eu comecei a me fechar muito. Eu ia da escola para casa, de casa para escola, só. Era a única coisa que eu fazia durante o dia. E eu comecei a engordar vertiginosamente. Eu comia 10 pães franceses de uma vez só. Eu desenvolvi uma ansiedade enorme, porque ir para a escola era um motivo de eu ficar extremamente ansioso. É importante que a gente saiba que nem todas as pessoas serão sequeladas pelo bullying. Então, às vezes, a vítima ela sofre como consequência uma raiva momentânea, às vezes ela fica chateada, às vezes fica angustiada, mas dependendo da gravidade da ação que sofre, isso é passageiro. Agora, quando o bullying ele é crônico, quando ele é grave, as consequências elas podem ser terríveis para as vítimas. Queda da autoestima, ou rebaixamento da autoestima, como queiram, sintomas psicossomáticos, como dores de cabeça, de estômago, febre repentina, dores generalizadas, às vezes transtornos emocionais, transtornos alimentares, transtornos de sono, e pode inclusive levar, incentivar o sofrimento, a pessoa a acabar com a própria vida. Então é muito comum, isso está se tornando comum entre vítimas de bullying presencial ou virtual, o cometimento do suicídio. Porque ela sofre bullying. Qual a melhor coisa que você faz com os pais dela? Ela se corta, isso? Ela se corta e tenta se matar. Já pensou assim? Há vários tempos, vários anos, é isso?
Fecha os olhos. Quantos anos ela tem? 14. Então, quer dizer, já são 3 anos de sofrimento, de tentativa de automutilação, né, e de suicídio. É muito tempo para uma pessoa. Mas a pessoa, a melhor ela opção é contar para os pais dela, não é? O ideal seria já ter contado há muito tempo, mas às vezes em casa não tem essa abertura, né? Essa disponibilidade para ser ouvido. Porque muitas vezes em casa os pais eles acabam responsabilizando a própria vítima por aquilo que sofre. Então, se não consegue contar em casa, tem que contar na escola, tem que buscar socorro imediatamente. Porque numa dessas, a pessoa, né, nesse limite do sofrimento, acaba com a própria vida, sem pensar, sem ter esse poder ainda formado de decidir. Né? O cérebro ainda não está maduro para isso. E é perigoso. Existe o suicídio da pessoa que se mata mesmo, existe o suicídio existencial. A pessoa que passa por muito tempo de despersonalização, na qual eu não tenho valor, meu corpo não é legal, ninguém gosta de mim, eu tanto posso levar ao fim da minha vida mesmo, como eu posso deixar de tentar prestar uma profissão que eu gosto, deixar de frequentar círculos sociais, deixar de me alimentar adequadamente. Eu posso ter problemas de ordem psicossomática, que são doenças que se cria por desequilíbrio emocional. Então, enxaqueca, gastrite, amenorreia, a menina pode deixar de menstruar. Eu posso ter dificuldade de me concentrar no vestibular, queda de cabelo, dificuldade com sono. Ou seja, tanto o indivíduo no sentido da sua saúde, ele se descompensar, como ele se tornar uma pessoa extremamente agressiva com o outro. Tá? São um caso daqueles meninos ou meninas que de repente estoura, ninguém entende porquê, a pessoa arrebenta com o pai, com a mãe, com a casa. Drogas, o alcoolismo, pode ter um outro efeito da promiscuidade. Às vezes a menina, para tentar mostrar que ela tem valor, ela fica com um monte de gente.